Agora, nós temos aqui uma entrevista exclusiva com o músico internacional Tony Berkmans, que se apresentou na noite de quarta-feira no Sesc Termas com a apresentação Cine Piano. Foi uma apresentação muito bonita. O Tony visitou ontem os estúdios da Rádio Jovem Pan, depois já pegou seu voo direto para São Paulo, onde lá ele iria para Milão. Ele é nascido em São Paulo, mas já mora na Itália há alguns anos. Fez uma apresentação belíssima, já anunciou que no ano que vem estará novamente em Presidente Prudente. Então vamos conferir agora a entrevista completa com Tony Berkmans. Olá! Hoje estamos com um convidado ilustre aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan Presidente Prudente. Ele é compositor, pianista, produtor musical, professor especialista em música de cinema. Iniciou sua formação musical aos 7 anos de idade, tendo estudado piano, violoncelo, flauta e teoria musical. Ingressou na área de produção musical como tecladista, compositor, arranjador e técnico de gravação. Se apresentou ontem no Sesc Termas, aqui em Presidente Prudente. Ele é Tony Berkmans. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, Poliana. Valeu pelo convite. Prazer estar aqui. Uma apresentação belíssima ontem no Sesc Termas, mas a gente gostaria que você se apresentasse antes, falasse um pouco da sua história. A gente sabe que hoje, atualmente, você mora agora em Milão e a gente pôde ser agraciado aí com essa grande visita sua aqui em Presidente Prudente para acesso à cultura, música de qualidade. Como que tudo isso começou, Tony? Sim. É uma longa história, mas assim, eu sempre fui músico, né? Como você mesmo contou aí no currículo. E a minha especialidade durante toda a minha vida profissional foi estudo da trilha sonora, da música aplicada, música para filmes, né? E trabalhei, e ainda até hoje, trabalho bastante com composição de música para audiovisual, principalmente comerciais, publicidade, vídeos, essas coisas. E em 2006 lancei um livro sobre o tema, um livro em português, que tem muito poucos, né, livros. Eu escrevi um livro chamado A Música do Filme, tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema. Então, foi um livro muito legal, que me deu abriu muitas portas para esse meio. Eu participei de muitos eventos, fiz a curadoria de um festival no Rio, que pôde trazer o Ennio Morricone, que foi um grande ídolo da trilha sonora, do cinema mundial e tal. E assim foi até que eu criei um espetáculo, em 2010, chamado Cine Piano. Que basicamente é um espetáculo em que eu passo filmes clássicos e faço a trilha sonora ao vivo, ao piano, de forma improvisada. E esse espetáculo é um concerto assim, que eu trago com muito carinho, que na verdade é uma homenagem a essa época do cinema, do passado, né, do cinema mudo, em que os filmes eram mudos, mas quase sempre a experiência do cinema era muito sonora, porque era muito comum que músicos fizessem o acompanhamento ao vivo. Né? Então, o cinema realmente não tinha som, não tinha o sincronismo de som e tal, mas a música ao vivo era feita. E esse período da história, ele ficou perdido, porque quando o cinema ganhou o som, né, o cinema virou sonoro, isso lá por volta de 1930, 1927 e tal, aí essa arte de fazer música junto com os filmes, ela sumiu. Né? Não tinha mais sentido, porque aí os músicos faziam a trilha, gravavam a trilha e essa trilha era sincronizada aos filmes, né? E assim a história... Dentro desses filmes, você segue a trilha que era sincronizada naquela época ou não? Você coloca outra trilha ali de acordo com o que está passando? Como que é? Ótima pergunta. Não, o Cine Piano, no meu projeto, eu faço improvisação. Ou seja, conforme o filme vai acontecendo, eu vou tocando sem prévia partitura, sem prévia composição, né? Eu não faço uma trilha para cada filme e nem interpreto trilhas já existentes, né? Partituras e composições já feitas, né? É tudo feito mesmo na hora. E por quê? Porque na época também era muito comum isso. Era muito difícil uma partitura ser escrita original para um filme mudo que fosse respeitada. Por quê? Por causa das formações musicais nas salas de cinema. Nessa época, às vezes a sala de cinema não tinha músico disponível para tocar. Às vezes era um pianista, às vezes era uma pequena orquestra. E então, essas músicas, alguns filmes que tinham de fato música escrita originalmente, é muito difícil que essa música fosse sempre acompanhada pelo mesmo grupo, entende? Então, então surgiu, nesse período do início do cinema, essa figura do músico que improvisava,
que via os filmes e tocava, até porque tinha muitas sessões, né? O cinema, no início do cinema, era uma atividade cultural muito popular. Ele se transformou num entretenimento popular no mundo inteiro, né? Assim, de muita visibilidade. Então, era muito comum também que existisse a necessidade de muita gente, muito músico para acompanhar esses filmes. Estou falando não só do Brasil, mas o cinema americano, europeu. Você pode dar, assim, para quem não foi ontem, mas para que já possa, inclusive, ficar de olho aí numa próxima vez. Quem sabe você vir para Prudente. Espero que você já tenha agenda. Inclusive, gente, quem estiver ouvindo pode seguir lá o Instagram para ficar por dentro de toda a agenda do Tony. Tá como Tony Berkmans. Ó, o Berkmans é B-E-R-C-H, né? C-H com som de K, M-A-N-S. Tony Berkmans no Instagram para ficar por dentro. E o que você pode adiantar pra gente, um spoiler aí, do que aconteceu? Não é bem um spoiler, né? Mas foi do que aconteceu ontem aí. Que tipos de filmes? São sempre filmes antigos? Como que funciona? Porque eu acredito que também deve ser muito emocionante transicionar entre um filme e outro aí. Sair de um filme, né, um pouco mais tranquilo para um filme um pouco mais de ação. Gêneros diferentes, né? Qual é a experiência que o público tem? Sim, ontem aqui em Prudente foi muito especial, porque eu fiz o acompanhamento pela primeira vez de um filme chamado Sangue Mineiro, do diretor famoso na época, Humberto Mauro. Foi um diretor muito importante do período inicial do cinema brasileiro. E é uma raridade, porque tem muito poucos filmes brasileiros que sobreviveram à conservação e tudo mais. E esse foi um exemplo, foi a primeira vez que eu acompanhei. Na verdade, foi até emocionante, de certa maneira, porque eu já fiz mais de 200 espetáculos cine-piano nesses últimos anos. E foi a primeira vez que eu acompanhei um filme brasileiro aqui em Presidente Prudente. Foi muito bacana, o público foi muito carinhoso também comigo. Mas, de qualquer forma, eu faço realmente uma variedade muito grande de acompanhamentos, porque cada vez, por exemplo, o ano que vem, seguramente, como você já falou, a gente vai voltar para Presidente Prudente e seguramente vou fazer um outro tipo de acompanhamento de um filme muito diferente, né? A gente faz desde terror, suspense, como Nosferatu, Frankenstein, esses clássicos, né? Ou também romances ou comédias, como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. São clássicos do início do cinema que, na verdade, influenciaram todo o cinema, né? Outro dia eu acompanhei Metrópolis, por exemplo, que é um outro clássico da ficção científica, um filme alemão. E ali você vê como esse filme, que é de 1929, se não me engano, ele influenciou todo o cinema até hoje. Hoje, o filme famoso aí que ganhou Oscars, Power... como se chama? Poor Things, né? Pobres Criaturas, que ganhou muitos prêmios e tal. Esse filme, ele tem várias homenagens ao Metrópolis, mas assim, explícitas, sabe? Cenas que... quem gosta de cinema, dá uma fuçada. Teve até um site americano que fez a comparação entre esse filme e o Metrópolis, com cenas, assim, uma lado a lado, sabe? Aquelas comparações. E é muito interessante como você vê que é claro que um filme muito antigo influenciou até o cinema de hoje. Tony, e assim, que nem você tá falando, né, sobre esse filme, como que funciona o seu processo criativo, o seu processo de improvisação? Você já assiste aquele filme antes e já consegue ter uma ideia do que você vai fazer nos palcos? Ou você se depara com cenas ali também pela primeira vez? Ótima pergunta. Eu não crio nada mesmo sistematicamente ou de forma muito planejada, mas sim, eu procuro ver o filme, pelo menos assistir o filme, porque eu preciso ter uma noção da narrativa, do arco dramático, do que vai acontecer, de quem são os players, os personagens, né? Para poder também descrever na música, dar mais emoção. A música tem uma responsabilidade muito grande ali ao vivo, de trazer o tom certo de cada cena, de cada personagem, ajudar as pessoas a entrarem na trama, né? A entenderem, compreenderem melhor o desenvolvimento da história. Então, ontem, por exemplo, o Sangue Mineiro, esse filme brasileiro, é um drama romance. Então, eu tenho que ver o filme antes para poder saber quem que é o vilão, quem que é o galã, quem que é a mocinha, o que vai acontecer, para eu também conseguir fazer um acompanhamento justo e bonito, né? E delicado, no caso, dramático e romântico e tal. E mesma coisa em qualquer gênero de filme. O acompanhamento varia demais, porque
Quando eu faço um filme de vampiro, Nosferatu, é um estilo musical que eu uso, mais inspirado em música clássica, música moderna e tal. Quando eu acompanho comédias, invariavelmente eu vou me inspirar mais no jazz tradicional, nos ritmos ragtime, boogie-woogie, coisas mais divertidas, né? E assim por diante. Romances, é lógico que vai ter uma linguagem talvez mais brasileira, valsas e mais romântico, né? A música romântica e tal. E assim vai. Além do Cine Piano, você também já se destacou aí à frente de diversas marcas, né? Como GM, Johnson & Johnson, Unilever, Apple, Itaú, Volkswagen, McDonald's, Boticário, Amazon, Renault, Google e Netflix e centenas de outras grandes marcas aí com a sua música. Tem alguma em que quem estiver ouvindo aí consegue pesquisar para puxar na memória alguma música de campanha que daria pra gente se familiarizar? Olha, tem algumas clássicas, porque são mais de 30 anos já que eu trabalho com publicidade, né? Fiz muitas campanhas, assim, históricas, por exemplo, de um cliente muito bacana para mim. Durante 10 anos eu trabalhei para a NET, TV a cabo, que na época tinham campanhas que eram muito mesmo bem-sucedidas por causa da força que a TV ainda tinha, né? Certo. Hoje a mídia está mais pulverizada na internet. Tenho feito bastante campanhas hoje, por exemplo, para Havaianas, né? Ou para Boticário também, que são marcas que sempre têm uma produção musical muito divertida, muito interessante, mas também muito variadas. Eu divido a produção com outros músicos. Às vezes eu faço uma campanha, a campanha seguinte é outras Já produtoras, muda. né? Mas a NET era legal. Tinha uma campanha que ficou muitos anos no ar de um coronel russo, era o Coronel Tuchenko. Então, o pessoal, talvez mais das antigas, assim, dos anos 2000, Legal. pode lembrar, porque eram campanhas realmente que todo mundo cantava na rua, sabe, essas coisas. Que bacana. É muito bacana. Hoje em dia eu estou fazendo um pouco menos, porque me dedico muito a esses espetáculos e a projetos diferentes também de imersão. Inclusive, o ano que vem, talvez, a gente volte para Presidente com um espetáculo em que não vou fazer cinema mudo, mas vou trazer um videoartista italiano que ele faz um trabalho de live cinema comigo. Ou seja, é um filme que é desenhado também ao vivo. Não só a minha trilha sonora é feita ao vivo, mas o desenho ele faz ao vivo com uma parafernália eletrônica incrível, mas com um traço artístico muito bacana. A gente acabou de estrear esse espetáculo e vamos trazer para o Brasil ano que vem, seguramente. Ah, que bacana. A gente já tá ansioso aqui. Atualmente você vive em Milão, na Itália, onde você compõe música original aí para audiovisual e cria novos projetos de live performance e multimídia. O Cine Piano começou em 2023, correto? Não, o Cine Piano começou em 2010. Mas no Brasil foi em 2023? Não, a gente já fez bastante. Tinha também? Já tinha Certo. bastante. Em 2023 houve 12 concertos, alguns convidados especiais em eventos como Piano City Lecce e Piano City Napoli também, correto? Exatamente, porque eu faço, eventualmente, quando eu venho para o Brasil, eu faço o que eu brinco, né, de uma Tour Brasil, né? Então, eu viajo um pouquinho por aqui. Você nasceu em São Paulo. Isso, eu morei em São Paulo até antes da pandemia. Na pandemia que eu enlouqueci, falei, vamos mudar essa história. Você já via alguma conexão com a Itália? Já tinha morado antes? Eu tinha uma namorada na Itália. Ah, entendi. A italiana, e a gente enlouqueceu, casou e tal. E aí eu decidi ir pra lá, né? Porque ela não consegue vir pra cá e tal. E a gente combinou, pronto. E tô lá já desde a pandemia, então. Anos, E aí agora você fica nessa ponte aérea Brasil-Itália aí, se apresenta aqui. Tem também já suas apresentações lá na Itália. Na Europa em geral, já me apresento faz tempo, porque sempre eu ia para lá e fazia uma pequena tour, né? Durante o verão, principalmente europeu, que tem muitos festivais, muitos eventos. E agora eu tô lá, então tá mais fácil também de ser convidado para esses eventos e tal. O ano passado você citou, por exemplo, o Piano City, que é um evento de piano muito legal que tem em algumas cidades na Europa. Tem Madrid, tem vários lugares. E o ano passado em Lecce, que é essa cidade na Itália, foi uma ocasião muito especial de fazer um espetáculo ao ar livre, uma projeção de cinema na parede de uma estação de trem antiga. Foi um negócio realmente muito especial, assim. Que legal. Então, esse tipo de atividade também, eu gosto muito de levar o Cine Piano para essas atividades um pouquinho fora da caixinha, né? E ontem também, aqui,
Vocês têm aqui em Presidente Prudente um Sesc incrível, né? Uma unidade muito Sim. bacana, que tem também um lugar diferente para fazer a projeção, né? Tem um galpão muito bonito ali. Então, tudo isso também ajuda a criar uma atmosfera diferente para a experiência do público, né? Isso é muito legal. Sim, com certeza, muito bacana. Nossa, a gente tem realmente muita sorte de ter recebido um artista aí do seu nível. Bom, para quem quiser saber um pouco mais aí sobre o Tony, pode estar entrando também no site tonyberkmans.com.br. Tony, E também vou dar uma dica, porque o Cinepiano, que é mais fácil de lembrar, né? Porque é cine de cinema, piano, piano, tudo certo. junto. Tá nas redes também. Então, legal. A gente tem aqui, então, o www.cinepiano.com.br e também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, /Cinepiano. É só entrar lá e ficar por dentro dos seus trabalhos também. É isso aí. Tony, a gente agradece muito a sua participação aqui. Parabéns. Que legal, assim, que Presidente Prudente pôde contar aí com a sua arte, com a sua música. E espero que a gente possa estar te recebendo em breve aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço demais. Um prazer mesmo. E mantenham contato, exatamente. A gente vai trocando ideia. Você citou o YouTube, por exemplo. No YouTube a gente tem uma websérie muito legal que, para quem gosta de cinema e trilha sonora, que chama Cinepiano Sessions, que são sessões de gravação de clássicos do cinema, mas com roupagens novas, com artistas convidados. A gente está preparando um agora que eu fiz lá na Itália com uma cantora italiana e com um produtor que faz vídeos 360. Então a gente tá trazendo sempre novidades interessantes, assim, pra gente que gosta, para os apaixonados por cinema e música, né? Então, convido a todos a participarem do Cinepiano nas redes. Que legal, Tony. Muito obrigado pela presença e muito sucesso. Muito obrigado a vocês. Sucesso para vocês também. Valeu, Jovem Pan.